Muito bem. Boa noite, meus companheiros de ideal espírita, simpatizantes da doutrina. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, do grupo de estudos espíritas Dr. Bezerra de Menezes, da Vila Santa Elisa, Trimonte. Então nós estamos fazendo toda sexta-feira pelo grupo o Evangelho. E nós iniciamos o capítulo 1, falamos não vim destruir a lei. E hoje, dando sequência ao capítulo 1, nós vamos item por item do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos para o item 1 e 2, que fala de Moisés. Esse item, ele está intitulado Não Vim Destruir a Lei, que Allan Kardec coloca como primeiro capítulo. São palavras de Nosso Senhor Jesus, para a gente poder compreender o Sermão do Monte. Dizendo que a lei, se a gente não entender que a lei de Deus vige em todo o universo, é importante, e o Senhor Jesus vem e diz: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento, exemplificar, vivenciar o amor para nós. A lei de Deus é lei de amor. E ele recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. As outras são leis civis que ele teve que instituir para poder disciplinar um povo que estava através de um condicionamento negativo, escravizado, só sabia procriar, trabalhar e comer. Ele teve que dar uma dinâmica a esse povo. Então Moisés, ele quando estava tirando esse povo da casa de servidão do Egito, Moisés, ele sobe no Monte Sinai e recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que Kardec coloca aqui. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses estrangeiros diante de mim, não farás imagem talhada, nem figura nenhuma, de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderá cultos soberanos. Culto soberano somente para Deus, culto soberano. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, e lembra-te de santificar o dia de sábado. Então esses 3 primeiros diz respeito a nós e Deus. Os outros 7 são regras de conduta. E o 4º mandamento: honrai teu pai e a tua mãe, a fim de viverdes muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. O 5º: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. São os 10 mandamentos que Allan Kardec dá para nós, coloca aqui, da revelação de Deus a seus filhos. Nós, em um processo ainda muito primitivo, e era preciso, desde o início, Deus cuidando de seus filhos com um amor infinito. Então Deus envia Moisés. O que é divino na lei de Moisés são os 10 mandamentos. Ele sobe no Monte Sinai, como diz Chico, o primeiro livro da humanidade é um livro mediúnico. Ele recebe através de uma manifestação espiritual, através da pirapirogenia, escrita de fogo nas pedras, os 10 mandamentos, que diz respeito, os 3 primeiros, a nós e Deus. Os outros 7 são regras de conduta. Milênios depois viria o Senhor Jesus. Eu não vim derogar a lei, eu vim dar cumprimento. Eis toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus resume os 10 mandamentos em um só. Mas tudo se resume no amor. E depois ele disse:
que viria tempo que o nosso estágio no corpo físico, ele tem um prazo, né? Pode ser 60 anos, 70, 80, 40, 50, Deus é que sabe. E estava na programação do Senhor Jesus, né? Todo esse retorno aos 33 anos. Não é como que seria? Tem o livre-arbítrio, mas foi de uma forma muito brutal, né? Foi muito violenta a situação. Para a gente entender a que ponto que chega a humanidade e a que ponto que... Vocês já imaginaram se o Senhor Jesus surgisse na Terra em carne e osso novamente? Fariam com ele o caminho do Gólgota novamente, à base de chibatada. Então vêm os espíritos em 1857, não é? Então Deus se revela a seus filhos, à humanidade, através de Moisés. Depois o próprio Senhor, governador do planeta Terra, vem, vivencia o amor, foi uma preparação para a vinda do Senhor Jesus. E depois ele mesmo diz, para onde eu vou, vocês não estão preparados, mas eu vou para preparar o lugar, ele dizendo para os apóstolos, para receber vocês. Virá tempo, eu rogarei a meu Pai, a Deus, o poder supremo do universo, e ele enviará outro Consolador, uma nova forma, uma forma diferente de adoração, em espírito e verdade. Ele enviará o Espírito de verdade, em meu nome. Então vem o Espiritismo, coordenado pelo Espírito de verdade, passando a Allan Kardec os ensinos do Senhor Jesus, ampliando. Kardec não inventou nada novo. Se Kardec pega os ensinamentos morais e, como diz Kardec, para coisas novas, termos novos. Então, Kardec, em 1857, compila o Livro dos Espíritos, depois ele lança o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo em 10 anos, né? Num período de 10 anos. Depois o livro Céu e Inferno, depois a Gênesis. Ampliando os ensinos do Senhor Jesus. Para a gente ter uma compreensão. Oi, Leninha, tudo bem? Para a gente ter uma compreensão dos ensinos. E nós vamos sempre ampliando, sempre crescendo. Agora a gente vê o Dr. Paulo César Frutuoso falando aí de ciência e religião, falando de cirurgia, de a presença da espiritualidade. A gente vai encontrar o Sérgio Aleixo falando de neurociência, já com a humanidade já em condições de entender. Então, sempre crescendo o nosso conhecimento das coisas espirituais, mas sempre crescendo. Então o Kardec coloca no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, palavra do Senhor Jesus, não vim destruir a lei. Falou, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18. Então, assim inicia o Evangelho segundo o Espiritismo, dando uma base, um conhecimento, uma condição para a gente entender o Sermão do Monte a partir do capítulo 5, não é? Bem-aventurados aflitos, que é o Sermão do Monte. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é sedimentado em cima do Sermão do Monte. Mas para a gente entender o Sermão do Monte, primeiro Kardec, no capítulo 1, 2º, 3º e 4º, ele dá uma base para a gente entender o Sermão do Monte. A lei de Deus é que vige todo o universo. Então Kardec inicia por aqui. Aí ele fala de Moisés. A lei mosaica, a de Moisés, é composta por duas partes distintas. A lei de Deus recebida no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável. O amor não altera. E a lei humana
ela altera, ela vai alterando de acordo com o tempo, com a evolução da humanidade. Então, a lei de Deus é inalterável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Aí ele fala dos 10 mandamentos. E vem, então, esta é a lei de todos os tempos, os 10 mandamentos de todos os países, e que isso mesmo tem um caráter, por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés para disciplinar aquele povo, condicionada a um negativo, ao trabalho escravo, à procriação e à comida. Só isso, eles não tinham esperança de nada, era só trabalhar, comer e procriar. Então, era preciso o Moisés, então, preparado, uma travessia que ele poderia fazer em 5 anos, ele fez a travessia em 40 anos, ficou rodando com aquele povo no deserto, com mais de 500 mil pessoas, nesse caso, creio que seja eu isso, rodando com aquele povo até o momento certo. As gerações, surgiu uma nova geração de um povo disciplinado, e ele foi disciplinando. E depois, quando aquele povo tinha uma nova geração, aquele povo disciplinado, ele levou e entregou na terra da promissão. Então, esta é a lei de todos os tempos, de todos os países. É a lei de Deus, a lei de amor, os 10 mandamentos. De caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, que se viu obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina. Aí ele falou, não, tudo é divino, ó, irmão não pode casar com irmão, senão Deus, o terrível Deus, vai castigar. Senão o povo não respeitava. Mas ele sabia que se a gente deixar num terreiro da gente, a cachorra teve cachorrinho, deixar todos eles juntinhos ali, sem sair, eles vão cruzar entre si, a raça vai degenerar, não é? Os faraós eram uma raça, eles casavam entre eles. Tanto é que Tutankhamon, ele morreu novinho, com 20 e poucos anos, todo atrofiado, porque pai casava com filho, irmão casava com irmã, era assim, para não sair fora da dinastia. Para dar autoridade às suas leis, Moisés, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, aos quais o sentido moral e o sentido de uma delicada justiça ainda estava pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que tinha incluído entre seus mandamentos não matarás, não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então é isso que a gente deve buscar um entendimento. As leis de Deus e as leis da sociedade. As leis de Deus são inalteráveis. E as leis da sociedade, elas vão mudando de acordo com a evolução, de acordo com o tempo. Então, esse é o nosso estudo. Nós vamos fazer a nossa prece, pegar a nossa água para o nosso evangelho de hoje. Perfeito? Semana que vem a gente vai estudar sobre a vinda do Cristo. Vamos pegar o nosso copo d'água, pedir aos irmãos para colocar um remedinho que a gente esteja precisando. A gente está gravando aqui para ver se começa a colocar no YouTube.
Então vamos. Todo mundo já pegou sua água. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, dando prosseguimento ao nosso Evangelho do grupo de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes Trimonte, rogando a assistência e o amparo, Senhor Jesus, dos mentores que coordenam este grupo, pedindo, Senhor Jesus, por todos os companheiros que estão conectados através do nosso grupo de estudo virtual, todas as sextas-feiras, de 9 a 9h30. Nós agradecemos pela oportunidade, Senhor Jesus. Pedimos por todos os enfermos, enfermos do corpo, enfermos da alma. Agradecemos o amparo, a assistência da Excelsa Maria de Nazaré, Virgem Santíssima, de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de nosso anjo guardião, de nossos guias protetores, dos mentores do Centro Espírita Caminho da Luz, essa pleiade de espíritos que nos ajudam de todas as formas e dão a sua palavra para o Senhor Jesus, de que cuidarão de nós, de que cuidarão deste grupo, e nós precisamos fazer a nossa parte, nos esmerarmos na disciplina, nos esmerarmos num condicionamento positivo, em consonância com a lei de Deus, para que eles possam encontrar em nós as condições necessárias para nos ajudar. Nós agradecemos, Divino Amigo. Temos as nossas águas que estão colocadas para serem fluidificadas pelos irmãos do invisível. E pedimos que eles possam fluidificar para todos nós os copos, os frascos que contêm o líquido que nós sorveremos com o remédio que será colocado nelas para nós. Nós agradecemos, Senhor Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso, Pai, é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, pedimos à falange médica do espaço de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes o passe em todos os companheiros que estão apostos em prece, que estão assim como uma antena parabólica ligadas para o alto, para podermos receber essas energias promanadas desses espíritos que trabalham em Teu nome, Senhor Jesus. E será disponibilizado este nosso Evangelho no YouTube. Pedimos por aqueles que vão entrar e que possam serem beneficiados, assim como nós estamos sendo. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor Deus, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer, e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, no próximo dia 5 agora de abril, enviamos nossas vibrações, os nossos parabéns, de felicidades e muitas saúdes, para nossa irmã Fátima Regina, lá em Muriaé. E no dia 9 de abril, no próximo 9 de abril, estaremos fazendo 70 anos e queremos agradecer pela oportunidade de ter chegado até aqui, Senhor Jesus, e pedir força para continuar enquanto Deus nos der oportunidade de estarmos respirando essa psicosfera grosseira, mas importantíssima para o nosso crescimento moral e espiritual. Nós estaremos pegando na charrua, arroteando o terreno, para que possamos, Senhor Jesus, sublimar esta oportunidade misericordiosa de Deus, para que possamos prosseguir a nossa caminhada de espíritos imortal, que todos nós somos, e chegarmos um dia à angelitude. Agradecemos por tudo e pedimos assim a autorização do Senhor para encerrarmos o nosso evangelho desta sexta-feira de abril. Que a tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja, graças a Deus. Até a próxima sexta, se Deus quiser.